A imperatividade é um atributo que está presente em todos os atos administrativos? Afinal, o que é imperatividade? Ela se confunde com a coercibilidade? Fica aqui comigo nesta pílula de direito administrativo número 19 e eu vou responder todas essas questões para poder te ajudar. Muito bom! Então nós estamos aqui falando agora sobre atos administrativos e o tema que nos vem é sobre a imperatividade, que é um dos atributos do ato administrativo. Antes de iniciar a exposição do conteúdo, eu já quero logo te chamar a curtir, a clicar aqui no joinha, comentar este vídeo, dando uma sugestão, um elogio, um feedback, porque com certeza, à medida que você interage, se envolve, você me faz perceber que o conteúdo está sendo de grande valia para você. Se você só assiste, como é que eu sei que isso está sendo bom para você? Como é que eu me motivo a produzir mais? Então saiba que você tem uma forma poderosa de fazer com que este conteúdo se torne ainda melhor e ainda mais frequente, se envolvendo. Quanto mais você se envolve, mais as redes sociais vão divulgar esses conteúdos para outros usuários e a gente vai criar aqui uma imensa comunidade de pessoas realmente comprometidas em aprender e dominar o direito administrativo, tá bom? Então, deixa aí sua curtida, seu comentário. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e clique lá naquele sininho ao lado do botão de inscrição para você receber todas as notificações dos vídeos que forem publicados aqui no canal, tá bom? Então, estamos aqui falando de imperatividade. E o que é a imperatividade? É aquele atributo do ato administrativo que permite à administração executar o ato independentemente da concordância do destinatário. Ou seja, ainda que o destinatário diga, não, eu não concordo com este ato é ilegal, este ato é abusivo, é isso, é aquilo, ainda que ele discorde, a administração poderá executar de forma imediata aquele ato, inclusive podendo usar força, se necessário. Então a pessoa estaciona o veículo em local proibido. Quando ele volta, o veículo já está sendo guinchado. Ela pode até falar, olha, não, esse local aqui é permitido, eu poderia mesmo estacionar, ela pode até discordar. Mas aquela discordância naquele momento não vai impedir a execução do ato e o nome que se dá a essa prerrogativa que a administração tem de fazer sua vontade prevalecer sobre o particular é a imperatividade. Ela tem tudo a ver com o chamado poder extroverso do Estado, que é o poder que o Estado tem de impor unilateralmente obrigações às pessoas. Ele impõe e as pessoas são obrigadas a aceitar. Enquanto no direito privado existe o poder introverso, que é o poder que eu tenho de criar obrigações para mim apenas, eu só posso criar obrigações para mim, voluntariamente. No direito administrativo, direito público, nós temos o poder extroverso da administração, que é o poder que ela tem de impor obrigações aos particulares. Unilateralmente, eles são obrigados a aceitar. E isso é a imperatividade. E a imperatividade, sim, para alguns autores, se confunde com a coercibilidade. Por exemplo, o nosso clássico autor Eli Lopes Meirelles vai dizer que a imperatividade ela é exatamente a mesma coercibilidade. E se você encontrar essas expressões na sua prova, sim, são sinônimos. E o grande ponto é saber se essa imperatividade, se essa prerrogativa de impor a vontade está presente em todos os atos administrativos. E a resposta é... O que você acha? Sim ou não? Não está presente em todos os atos administrativos. Anota aí, a imperatividade somente está presente quando há previsão legal, explícita ou implícita. É a lei que expressa ou implicitamente dá à administração esse poder de executar sua decisão independentemente da concordância do particular. E o fato é que a imperatividade ela é muito aplicada aos atos restritivos de direito, que são aqueles atos que vêm para gerar incômodo ao particular. Óbvio que isso é feito em nome do interesse coletivo. O interesse coletivo prevalecerá em determinadas ocasiões, não sempre, sobre o interesse daquele particular. Então ele vai sofrer uma restrição, como eu dei um exemplo de uma apreensão de um veículo. É algo que vem para me transtornar, se for o meu veículo. Porém, isso é feito em nome do interesse da coletividade. Então, os atos restritivos de direito é que recebem a imperatividade. Já os atos ampliativos, que são aqueles que me trazem comodidade, aqueles que me
me favorecem, estes a administração não precisa usar a imperatividade. Por quê? Porque eu vou aceitar de forma voluntária e pacífica aquele ato. Usando um exemplo bem fácil, vamos imaginar você que me assiste e encontra um super galã daqueles assim de cinema, bonitões na rua, não sabe como isso acontece, mas você encontrou com ele, você está frente a frente, você solteira, desimpedida, leve, solta, ele olha pra você e fala assim, olha, eu quero te dar um beijo, mas um beijo de cinema agora. O que você faz? Agora já abraça e já é aquele negócio, é oportunidade, né? Como diz em Minas Gerais, eu tenho sangue mineiro, por isso que eu falo muito de Minas, cavalo encilhado só passa uma vez, então passou, sobe em cima e vai embora. E é isso, ele te deu oportunidade, você venha. Ele não precisa usar força, ele nem precisa dizer duas vezes, uma só já é suficiente. Por quê? Porque você quer aquilo. Agora, e se você encontrasse um cara assim que, enfim, a natureza não foi tão favorável com ele no que se refere à estética, sei lá, Tiririca, né? Me perdoe aí se o Tiririca vai assistir esse vídeo, mas eu sei lá, eu suponho que ele talvez não seja o cara mais bonito na opinião geral do público feminino, né? Ele te encontra e pede um beijo. Talvez você resista, né? Não, por favor, mantenha a distância, aqui não tô fora, não tenho interesse. E aí, se ele realmente quiser levar até as últimas consequências, ele vai ter que usar a força para te beijar. Óbvio que ele estará cometendo uma atrocidade. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de defesa disso, mas é fato. Fisicamente falando, se ele quiser, ele vai ter que usar a força. E é exatamente isso. O ato ampliativo de direito, que é aquele que você quer, que você deseja, a administração não precisa impor, ela não precisa usar imperatividade. O particular vai receber aquilo de forma totalmente voluntária. Agora, o ato restritivo, que é aquilo que eu vou fazer algo que ele não quer que eu faça, mas eu, administração, tenho que fazer em prol do interesse coletivo, este só pode ser feito mediante a imperatividade, tá bom? Então, a imperatividade é um atributo que só está presente quando há previsão em lei, expressa ou implícita, e nos atos restritivos de direito, ou seja, predominantemente nos atos restritivos de direitos, não nos atos ampliativos. E para efeito de prova, há dois tipos de atos que com frequência eles vão afirmar que tem ou não o atributo da imperatividade. Primeiro, os atos negociais. O que são os atos negociais? São aqueles em que o particular quer fazer algo, porém ele não tem liberdade para fazer isso. Ele precisa primeiro obter um consentimento do poder público para então ele fazer. Falando de licenças, licença para dirigir, licença para construir, licença para exercer profissão. Eu estou falando de permissões, permissão de uso de bem público, por exemplo, para colocar mesas e cadeiras na frente de um restaurante, lá na calçada. Autorização para porte de arma, licenças, permissões e autorizações. É sobre isso que eu estou falando. São atos que o particular não pode praticar livremente, ele precisa de um consentimento prévio do poder público. São atos negociais. E neles você já vê que não há imperatividade. Por quê? Porque normalmente o ato negocial, ele inicia-se com um pedido do próprio particular. O particular é que vai pedir a licença, a autorização e a permissão. E quando o ato é expedido, a licença, a autorização e a permissão, isso vem no total interesse do particular, porque ele pediu que aquilo acontecesse. Portanto, não há imperatividade. O mesmo eu posso dizer sobre os atos enunciativos. O que são os atos enunciativos? Eles podem ser de dois grupos. Ato enunciativo pode ser aquele que emite uma opinião sobre algum assunto técnico. Eu estou falando, por exemplo, de um parecer jurídico, eu estou falando de um relatório de impacto ao meio ambiente, eu estou falando de um laudo, eu estou me referindo a um ato em que a administração pratica, e eu novamente vou pegar aqui o celular, eu deixei ligado infelizmente, é um ato que a administração pratica e para emitir uma opinião a respeito de um assunto. Pareceres, relatórios, laudos. Ou o ato enunciativo pode ser daquele tipo que apenas declara uma situação que já existe, mas que para ter força a administração precisa declarar que ela existe. Eu falo de certidões, certidão de quitação eleitoral. A pessoa ela tem um fato, ou ela está quite ou não com suas obrigações eleitorais. E a Justiça Eleitoral precisa emitir uma certidão para afirmar aquilo. Isso é um ato enunciativo. Ou atestados. Um atestado médico, ele declara uma situação sobre a saúde do paciente, uma situação que existe ou não existe. Então, basicamente, os atos enunciativos ou eles vão emitir uma opinião sobre determinado assunto ou vão declarar um fato pré-existente.
E já fica logo claro que também não há imperatividade nos atos enunciativos. Não há que falar em imposição dos atos enunciativos. Imaginemos a imposição de uma certidão à Justiça Eleitoral. Olha aqui a certidão, você vai ter que ter a certidão. Ah, pega. Não, é o particular que solicita. Quando você pensa, por exemplo, num parecer é uma opinião a respeito de um determinado assunto, não há que falar em imposição desse parecer, não há que se falar... Não há atributo da imperatividade. Então, resumindo, o que nós aprendemos hoje é que a imperatividade é o atributo que permite com que a administração coloque suas decisões em prática de forma imediata, independentemente da concordância do particular, podendo até haver o uso da força, se necessário. Isso decorre do poder extroverso do Estado e só ocorre quando há previsão em lei, seja expressa ou implicitamente. E a imperatividade, com certeza, não se aplica aos atos negociais e aos atos enunciativos. Show? Ficou bem claro? Se não ficou, deixa sua pergunta aqui embaixo e a gente vai tentar responder no prazo recorde, o mais rápido possível, tá? Então eu vou ficando por aqui, aguardo você na próxima pílula Direito Administrativo número 20, para a gente continuar falando sobre atos administrativos. Até o próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.